Bruninha, irmão Anderson, bem-vindos. Que benção. O pessoal vai chegando. Essa quinta-feira gelada, iniciando mais uma live da família, Departamento de Estrutura Familiar da Matriz. Paz do Senhor, irmão Anderson. Bem-vindo. Pastor Fernando. Eu sei que tem gente já na frente da lareira aí acompanhando a nossa live. Que Deus abençoe. Os pés estejam bem quentinhos. Vamos esperar aqui os nossos convidados de hoje. O irmão Davi Sander e a sua esposa, a irmã Daniela. Já devem estar chegando aí. Tem que baixar o volume aqui. Vou ver aqui. Notificações ali. Estão nos ouvindo bem aí, pessoal? Ó, já estão conosco aí. Vamos chamá-los já para a gente ir dando início. Irmão Joelson, bem-vindo, irmão Joelson. Que bom. Opa. É isso aí, vamos de novo. Pastor Jorge Vargas, bem-vindo, pastor Jorge. Deus abençoe. João. Os irmãos podem ir clicando na setinha e convidando, né? Mais pessoas para estar conosco na live. Que Deus falará aos nossos corações essa noite. Vai ser uma benção. Acho que eles não estão conseguindo aceitar. Acho que o irmão Davi Sander e a irmã Daniela estão dando um probleminha ali na chegada do convite. Aí. A Martinha. Bem-vinda, Marta. Miguel. Ó, tá caindo. De repente pelo... Joelson. Vamos tentar, de repente, pelo teu, irmão Davi. Vamos ver, já vai dar certo já, pessoal. Então, Joelson, bem-vindo. Estamos juntos. Michele, bem-vindo. Deus abençoe. Vamos de novo. Vinda. Ó, tá entrando e saindo. Vamos ver, vamos enviar aqui. Vamos tentando. Já vai dar certo já. Você vai pegando seu chimarrão, seu chazinho quente. E vai compartilhando. E vai compartilhando essa live. Não tá dando certo. Mas Daniela, quem sabe tentar pelo do Davi. Que ela tá. Eu aceito aqui teu convite, mas não tá firmando. Tá caindo. Tá caindo. Vamos ver. Vamos de novo. Gustavo, Wilson, Deus abençoe. Bem-vindo. Acho que agora firmou. Caiu de novo? Ele mandou. Caiu de novo. Deixa eu só. Irmã Daniela, se a gente tentar pelo do Davi, será que dá, não? Que com o teu tá caindo a conexão.
De novo. Vamos de novo. Abraço, Gustavo. Tá saindo. Ali. Aí. Vamos tentar aqui. Tá no final. Jorge, Jorginho. Mari. Bem-vindos. Agora sim. Aí, agora deu. Maravilha. Acho que vai dar agora, né? Glória a Deus. Bem-vindos. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, meus irmãos. Bem-vindos, irmão Davi Sander, irmã Daniela, coopera com o nosso querido pastor Jorge, já está nos acompanhando aí também, ali no Distrito Partenon, aqui em Porto Alegre, é isso, né? Isso. Isso, que benção. A gente tem assistido algumas programações de vocês ali com o Distrito, né? Tem sido uma benção. E graças a Deus pela oportunidade de ter vocês hoje aqui conosco, falando sobre esse tema que a gente propôs, né? Mantendo a vitalidade do casamento em tempos de quarentena. E em todos os seus aspectos, vamos dizer assim, se é que a gente pode tentar abordar todos eles nesse pequeno tempo que a gente tem aí para conversar, né? Sim. Eu fico muito feliz, meu irmão, de estar com vocês nessa noite, né? Nosso departamento da família, e sobretudo, parar para refletir um pouco, não é, acerca dessa conjuntura tão peculiar, esse momento tão único, né? Cheio de tantos desafios. Nós que estamos aí atuando na fronteira do campo, do labor, da fé, junto com o pastor Jorge, o trabalho pastoral não para, não é? Então, a depressão, as dificuldades relacionais, elas todas desembocam na vida ministerial, e os pastores estão aí na linha de frente, não é? Eu até acho engraçado, em algum momento, essa discussão sobre a relevância ou não é, do serviço religioso. Só quem está no fronte da batalha sabe a importância, não é, que é essa presença ministerial, pastoral, num momento como esse. Exato. Eu tô meio preocupado. Os quindinhos da casa aqui, ó. Olha aí. E aqui acontece às vezes também. O nosso hoje tá meio grog, ele tomou uma injeçãozinha ali, ele tá meio grog, né? Acho que, bom, bem-vindo ao gatinho aí também. Davi, assim, vocês têm, eu chamei gatinho porque eu não sei o nome, né? O nosso aqui, a minha filha batizou ele. É o bandoleiro. Mas olha aí, que legal. Mas, Davi, vocês têm toda a liberdade, tá, de discorrer sobre o tema, e eventualmente a gente pode dar um oi aí, mas a gente quer muito ouvir vocês e com certeza os irmãos que estão nos acompanhando também. Perfeito. Meu irmão, eu penso assim, ó, que um dos elementos que precisam ser urgentemente resgatados por nós, discípulos de Jesus, em relação ao matrimônio, em relação ao casamento, é a consciência de que o casamento, para um discípulo, para um cristão, ele não é um contrato, ele é um pacto, ele é uma aliança, não é? Que deve refletir o próprio ser de Deus, né? Tudo em Deus é aliança, tudo em Deus é pacto, tudo em Deus é compromisso. E na criação de Deus, esse reflexo do pacto, da aliança, do compromisso, ele se estende a tudo, não é? Em todas as dimensões da vida, e não é diferente na união matrimonial. Então, a primeira coisa é isso, é nós entendermos, é nós nos permitirmos, não é, ter a consciência moldada por aquilo que a palavra de Deus nos propõe em relação à natureza do que seja o casamento. Eu penso que esse é um pontapé inicial, não é? Porque num momento como esse que a gente está vivendo, as tensões, as dificuldades, elas todas afloram, não é? É uma situação totalmente atípica. Nós, né, os casais, nós estamos convivendo além do normal, não é? Então, sim, exatamente. Não é? A realidade do cotidiano é outra, não é? Então, esses desafios, essa peculiaridade, esse momento, sem dúvida nenhuma, ele vai aflorar muitos desafios, muitas
muitas circunstâncias aí que precisam ser vencidas. E eu penso que a primeira forma de nós enfrentarmos qualquer que seja o problema que se apresenta na relação matrimonial, enquanto cristão, enquanto discípulo de Jesus, é exatamente a consciência do pacto, da aliança. Não é? O casamento, ele é um pacto, é uma aliança diante de Deus. Exato. E a Dani que sempre fala, né, que o... Pode falar, pode falar. Então, né, eu digo pro Davi, eu sou mais ou menos boa cantando, falando, né, a gente fica um pouco tímida, mas sim, nós estamos convivendo, né, nessa época. Na verdade, a gente está vivendo o que, em princípio, o que a gente sempre quis ou quer quando casa, né? Quer viver muito e muito junto, né? Aí vem essa pandemia devolvendo isso novamente, né? Porque hoje a gente ouve bastante da dificuldade relacional no momento dessa pandemia, sendo que era para ser um momento que nós deveríamos já aproveitar e é o que nós estamos fazendo, né? Que fique a dica aí para os maridos, né? Já uma indireta para os maridos. Pintamos o que já tinha sido pintado e o que não foi pintado, né? Inventei um monte de coisa para fazer em casa, né? Então, essa parceria aí dos casais, assim. Então, difícil. Mas o casamento é para a glória de Deus e reflete, né, a Cristo e a igreja. Então, é para ser vivido isso em Deus e com muita graça de Deus. Não é fácil, né? Às vezes a gente brinca, né, que as fotos do Facebook parecem tudo muito fácil. Mas não, é muito difícil, sim, é com muita graça de Deus que a gente passa por esse momento, né, de estar, às vezes, junto e entender o momento do outro, né? Então, esse tipo de coisa, nesse momento de pandemia, tá vindo aí para revelar muita coisa e para que a gente peça graça a Deus, né? Que nós estejamos próximos de Deus, pedindo a graça dele para que haja paz nos lares, amor nos lares, né? E que o casamento reflita Cristo e a igreja, né? Exato. Nós temos bem nisso que a irmã Daniela estava falando, sobre estar mais em casa, né? E que Cristo deve revelar, aliás, o nosso casamento precisa revelar isso, essa relação de Cristo com a igreja, né? E a gente acompanha, naturalmente, a gente acompanha notícias, está mais em casa, obviamente, mas tu não está alheio ao mundo, né? Então tu acompanha, por exemplo, índices de... Nós que somos cristãos, por exemplo, como a gente tem eu vejo isso, pelo menos, uma preocupação maior com a família, uma preocupação maior com o lar, com a casa. Tu tem isso intrínseco em ti, né? Então, tudo que fala sobre famílias, fala sobre lar, te chama a atenção. Mesmo que seja um noticiário, mesmo uma campanha do governo, por exemplo, que tem o Ministério da Família, dos Direitos Humanos da Mulher, a gente tem visto muito falar, eu particularmente acompanho a ministra, e falando sobre o aumento da violência dentro de casa, né? E campanhas que têm sido feitas pelo Ministério nesse caso, e como isso tem se potencializado na questão do casamento, né? Por estar mais tempo juntos, né? Além do normal, vamos dizer assim. Eu penso, Carlos, que assim, francamente, né? A atipicidade do momento é imprescindível, né? A gente não tem nenhum outro referencial histórico que se possa comparar com o que a gente está vivendo agora, né? Pelo menos a nossa geração, o início lá, a gripe espanhola é uma coisa que estava muito distante de nós somos a geração saúde, low carb, né? Essa ideia do envelhecimento é uma coisa que está muito distante dessa geração, é a geração saúde e tudo mais e tal. Quando a gente começa a se deparar com uma realidade como essa, não é? Em que a morte é um tema constante, estamos aí, não é? Tem gente morrendo a toda hora, a todo momento. Algumas percepções, elas começam a serem confrontadas e um olhar novo, né? Ele começa a eclodir, a aparecer. Sim. E eu, sinceramente, penso que os conflitos, a tensão, eles têm a capacidade de trazer à tona aquilo que, de alguma maneira, está
tá latente, ou às vezes tá escondidinho ali, só vem à tona pela tensão, né, pela pressão do momento. Então, Exato. sobretudo nas questões relacionais, não é? Eu penso que quando as pessoas param para conviver mais e vivem a triste constatação de que porque essa convivência ela se intensificou, elas têm que se separar, essa já era uma relação muito disfuncional, entende? Então essa já Uhum. era uma relação que estava muito adoecida, porque o fato de as pessoas, em tendo parado para estarem mais juntas, chegarem à lamentável constatação que, em virtude disso, tem que se separar, é porque essa já era uma relação disfuncional. E disfuncional por uma série de coisas, não é? Uma das coisas que eu e a Dani a gente trabalha muito é a questão da verdade no diálogo, né? Então aquela premissa do eu finjo que falo e tu finge que escuta não serve, não vale, não é? Então o diálogo tem que ser Uhum. verdadeiro. O momento em que eu falar, eu estou falando para ser ouvido, e o momento em que eu parar para ouvir, eu estou de fato ouvindo o que a minha esposa, o que o meu marido está dizendo, não é? Eu penso que esse empurrar com a barriga, essa automatização da relação, não é? Quando se aperta ali no piloto automático e a relação Piloto vai indo, automático. um momento como esse de tensão só vem a eclodir, não é? A trazer à tona Exato. essa disfuncionalidade que estava passando assim meia desapercebida. Exato. Até porque Ah, o momento da pandemia, de estar convivendo, não deveria de ser um problema, né? Até porque a exato. pandemia ela já trouxe outros, na verdade não é outro, já trouxe um problema, que é a pandemia. E em algumas Exatamente. situações, o desemprego e tudo mais. Agora, conviver com os meus filhos deveria de ser uma bênção. Eu vou ter mais tempo para eles. Estar com o meu marido ou com minha esposa deveria de ser uma dádiva, porque hoje o maior problema é tempo. Nós não temos tempo para nada. Exato. Então, dividir tarefas do lar deveria de ser uma coisa maravilhosa. Afinal de contas, a casa é nossa, né? Então, esse tipo de coisa realmente revela um problema já existente. Não a convivência, mas a falta de diálogo, a falta da convivência de verdade, né? A gente já ouviu muito assim, pois é, agora vai ser difícil, vai ser conviver com o marido. Mas tu casou com ele porque tu quer viver com ele, né? Exato. Agora vamos ver como é que vamos lidar com os filhos. Bom, vocês planejaram, quiseram os filhos, né? Que bom que vocês vão ter tempo para lidar com ele, colocar em dia coisas que não conseguiam por causa do trabalho. Então, se tu tem esse olhar para dentro, né? E também com o coração grato em meio a essa situação tão difícil, né? Realmente, quando tu falaste, abordou um pouquinho sobre a relação com os filhos, né? E a gente ouve também muito se falar, a G, esses dias, ouviu de uma mãe, como é que tu tá fazendo? Como é que foi que ela falou pra ti? A vizinha. É, A vizinha. Ela chegou e disse, como é que tu tá se virando com três? Que aqui em casa a gente tem três, né? Com os três em casa, porque eu estou a ponto de cortar os pulsos na frente, tanto das crianças dos dela, nossos. como dos nossos filhos, É. né? Mas foi uma coisa muito rápida, que ela não deu nem tempo da gente responder nada para Ela ela, né? estava Ela saindo estava saindo de na carro garagem, assim, saindo de carro e nós chegando. E e daí ela ela só. E na interpelou a verdade gente. me pegou de surpresa aquilo, né? Porque como a gente não vive isso em casa, e como tu mesmo falou, no nosso caso, é uma dádiva estar com eles, né? E o momento de estarmos juntos também com eles, esse momento em família, né? E agora ter que atender Hoje eles estão bem. Geralmente eles Sim. ficam lá no objetivos. quarto, lá, fazendo alguma coisa. Querem participar hoje. Mas, então, nesse contexto, a gente. Mas, assim, resultado do quê? De um lar disfuncional já, como o Davi estava Sim. falando. É uma mãe que está sozinha com os filhos. Já não tem a presença do pai. Então, tu já tem vários, né? Eu gostaria que tu, de repente, pudesse discorrer alguma coisa a esse respeito. Daqui a pouco muitos irmãos talvez não estejam passando por isso, mas convivendo com alguém que está passando por isso, né? Sim.
assim, do olhar, do ponto de vista, da perspectiva cristã, mais do que nunca, Carlos, eu penso que a nossa fé, a essência, né, aquilo que o Pedro escreveu sobre a prova da nossa fé, que o Tiago, na sua carta, fala sobre a aprovação da nossa fé, eu penso que um momento como esse também, ele vem assim, para servir também como um elemento meio que depurador, não é? Porque, de alguma maneira, da perspectiva cristã, num primeiro momento, o nosso contentamento tem que estar no Senhor, não é? Quando nós, discípulos de Jesus, a gente fica criando muletas e alavancas para dali encontrar a nossa felicidade, inclusive num momento como esse, que a gente está falando de casais, geralmente se cai assim naquela tentação do comportamentalismo, se ensinando ali 12 passos para ser um casal feliz, 25 passos para ser um casal abençoado, né? Essas receitinhas de bolo e tal, quando na verdade nada disso é real, a gente sabe, né? No final das contas não é assim. Então, a minha maior preocupação, né? A minha maior preocupação é que a verdade da nossa devoção, da nossa vida com Deus, ela está vindo à tona também. Essa que é a grande questão, não é? Então, o nosso contentamento em Deus, a nossa satisfação em Deus, de fato, o derramar da nossa alma diante do Senhor e encontrar nele o nosso contentamento, esse é o grande desafio da fé cristã. O discipulado cristão, ele é radical por isso, né? Jesus exige uma lealdade que se sobrepõe a tudo e a qualquer outra coisa. É aquela passagem pouco palatável do Evangelho, quando Jesus diz, não é, quem amar mais pai, mãe, do que eu, não é digno de mim. Então, em primeiro lugar, isso, né, encontrar o nosso contentamento em Deus. Para alguém que esteja agora conectado conosco e não desfruta, não é, do benefício, da glória do Evangelho, o meu desafio para você é arrependimento e fé, busque a Deus, não é? Curve-se diante do Senhor, derrame a tua alma diante de Deus, encontre o teu contentamento nele, porque como disse Agostinho de Hipona, no livro lá das Confissões, ele diz, fizeste-nos para ti, ó Deus, e o nosso coração vai estar inquieto enquanto não descansar em ti. Então, a grande sede da alma humana é encontrar a Deus. Maravilha. Tu sabes que no início dessas nossas lives da família aqui, o primeiro convidado foi o nosso pastor ali da Matriz, pastor Fernando, que inclusive está nos acompanhando aí. Aleluia. E a gente falava sobre, naquela época, já no início, não tínhamos nem ideia de quantos dias de quarentena teríamos pela frente ainda, né? Já se passou bastante tempo. E a gente falava sobre o culto doméstico, né? Sobre a importância do culto doméstico dentro de casa, não só em relação aos filhos, mas também para a esposa, né? E como isso estava se mostrando algo tão fundamental e tão necessário, tão urgente, né? E aquele contraponto com o lar que nunca fez, que nunca praticou, né? Então todo mundo no início achando que ia ser 15 dias, 20 dias no máximo, e tudo voltaria ao normal. E começaram a passar os dias e a palavra de Deus começou a esfriar no coração, que já não tinha muito, porque de repente ia uma vez só na igreja durante a semana. Também isso não é... Enfim, não, ou o contato que tinha com a palavra era só no domingo, na congregação, e durante o dia, durante a semana não tinha nada. E agora ele já não tinha mais o contato, as lives já não saciam também, como, né, não tem, a gente faz a live para que alguém possa ouvir, e a palavra, obviamente ela nunca volta vazia, mas nada como estar na presença do Senhor, na casa do Senhor, né? E tu sabe bem do que eu estou falando. Então, como tratar isso dentro do lar hoje? Como manter essa vitalidade da fé cristã dentro do lar? Mesmo para aqueles que já são cristãos. Como fazer isso? Primeiro, aproveitando o gancho, não é, do que tu tem dito, o aspecto relacional, não é? Esse momento, ele serve para gritar ao mundo que aquela arrogância, a autossuficiência humana, o eu me basto,
num momento como esse, fica provado que não é bem assim, né? Nós temos essa necessidade relacional porque o Criador nos imprimiu a imagem dele, né? O único e verdadeiro Deus que é trino, Pai, Filho e Espírito Santo, nos fez seres relacionais. Nós temos essa necessidade. Ela é intrínseca a todo ser humano. E o ser humano que não tem essa necessidade está com um problema bem sério, não é? Então, isso nasce, o primeiro núcleo do desfrute dessa dádiva interrelacional é a família, né? A família é o primeiro núcleo disso. Aí depois nós temos as outras esferas e então a igreja como essa resposta da graça de Deus ao mundo, não é? Como a sociedade dos redimidos que vem para exibir essa graça redentora de Deus, né? Por isso que não existe cristão solitário, né? A fé cristã é um convite da graça de Deus a uma caminhada coletiva. E é só assim, não tem outro jeito, não é? Nós somos chamados para ser igreja e ninguém é igreja sozinho. Eu sempre digo, tem duas coisas que eu não posso desfrutar sozinho. Primeiro é o casamento, não é? Eu tenho que desfrutar com alguém. E o segundo é o ser igreja. Eu tenho que dividir a vida com alguém. Senão, não é a igreja, não é a fé cristã. E sobre essa questão da vitalidade no lar, nós ali na época ainda da congregação, a época da congregação Oscar Pereira, que era vinculada ao distrito Partenon, nós estabelecemos ali alguns ministérios, né, com homens, com mulheres, e a Dani até a época trabalhou com as mulheres da igreja, utilizando um livro que nós queremos mostrar aqui, não é? Que é esse aqui, põe mais pertinho ali, baixinho, aqui assim, ó. Tá? Quando pecadores dizem sim. Tá? Esse aqui é um livro fantástico, tá? O Dave Harvey é o autor dele. E a primeira coisa que ele vai trabalhar aqui é essa ideia de que o casamento cristão é a composição, é o pacto, é a aliança entre dois pecadores salvos pela graça, né? Nós temos que entender isso. São dois pecadores salvos pela graça que estão dividindo a vida. Carentes da graça de Deus, carentes da misericórdia de Deus. E tendo essa consciência, é que eu sou desafiado a refletir a graça que eu recebi na horizontalidade da vida. Então, se eu sou fruto de perdão, nenhuma relação humana sobrevive sem perdão. E essa é uma disposição que o discípulo de Jesus ele tem que assumir. Então, não existe relação humana que sobreviva sem perdão. E o casamento não foge à regra. Então, não cultivar aquela velha ideia, e é uma teia muito perigosa, especialmente na vida matrimonial, as angústias elas vão se transformando num caudal tão grande dentro do peito que o cônjuge, a esposa, passa a ser, mais do que um parceiro de caminhada, um rival. Quando a coisa caminha por aí, alguma coisa muito maligna já se gestou nessa relação e isso precisa ser superado pela graça de Deus. Então, as dificuldades relacionais, os desafios que se apresentam, em primeiro lugar, eles têm que ser superados exatamente com essa consciência, não é a consciência do perdão. Eu sou filho do perdão. Se Deus não decide nos perdoar, nem nos criado ele teria. Eu vou repetir isso. Não é? Se Deus não decide nos perdoar, nem nos criado ele teria. Então, a existência é fruto do perdão. Quanto mais qualquer expressão das relações humanas, e o casamento não foge dessa regra. E aí Deus usa os maridos, não é, como um instrumento para exercitar a misericórdia da esposa e vice-versa. Sim, mas e também assim, respondendo à pergunta, né, de como manter, eu digo que o marido é o sacerdote do lar, né? Então, naturalmente, a mulher, ela assume as questões da casa, dos filhos, e acaba assumindo tanta coisa dentro de casa. Assume o que tem que assumir e o que não precisa, né? Então, assim, a gente acaba se envolvendo com muita coisa e passa o dia. Então, assim, ó, o meu pedido, né, aproveitando a live, é que os maridos saibam disso. Em Deus, eles são sacerdotes do lar. Então, o culto doméstico, o marido chama a sua casa, chama a sua família, ele define um horário, né? Ele define um texto, ele ora e pede graça para Deus. Se o Senhor o inspire, ele tem que saber qual o assunto para trazer para o lar, para a sua família, qual é a necessidade daquela casa, de qual tema, né? Então, assim,
Hoje é urgente a liderança masculina no lar, é urgente a liderança masculina no lar. A gente chega à conclusão, e isso a gente tem conversado muito, assim, que mulheres estressadas, faltam homens com uma postura, né, que assumam isso em Deus, o papel que Deus deu para ele, né, de sacerdote do lar, né. Então, as mulheres não podem viver ansiosas com isso, claro, né, com as coisas da casa, do lar, mas ao mesmo tempo isso se completa, né. Então, o marido, com muita graça de Deus, chama essa mulher que está muito atarefada, traz para perto, e esse equilíbrio em Deus acontece, né. E aí não há conflitos na casa, com coisas que a gente sabe que acontece por coisas muito pequenas, até porque essas coisas vão sendo cultivadas, e um lar vai virando, como o Davi falou, um ringue, né? Então, Exato. onde existe a leitura, a oração, o culto doméstico, e isso foi uma coisa que logo no início da pandemia, as pessoas estavam falando muito, agora não vamos ter mais a igreja para cultuar. Bom, eu até comentei com o Davi, a dificuldade agora seria vamos dizer assim, que as pessoas entendessem que o culto no templo é uma forma que a igreja é edificada, um edificando o outro, cultuando a Deus, mas que é uma extensão de um culto do lar. Então, que hoje seria a grande dificuldade dessa pandemia, seria o culto nas casas, né? E não só implantar, mas entender. Porque se eu entendo que eu preciso só do tempo para cultuar, é porque eu não estou entendendo o que de fato é um culto a Deus, né? Então, essas coisas, e eu digo assim, ó, hoje eu acho muito interessante a live, porque hoje a gente pode entrar nas casas, assim, com esse acesso que está tendo agora, trazendo esse tipo de assunto, que nós, para fazer, às vezes, no templo, tem que reunir, tem que marcar, tem que achar data, tem que, né, mover os céus e terra para poder fazer esse tipo de coisa que hoje está tão fácil, né? Que bom. É verdade. Graças a Deus por essas ferramentas, né? Que Ele tem dado para nós. Eu gostaria também de perguntar a vocês, naturalmente os assuntos todos vão se atrelando um ao outro, né? E então a gente já falou sobre relação conflituosa, né, do marido e da mulher, um pouco sobre relação com os filhos, né? E também uma das questões que eu até tinha, até antes de bolar esse tema e propor a vocês, um outro tema que eu tinha até brincado com a Gê, que também foi um tema que a gente acabou ministrando num distrito aí que nos convidou, que é como manter o romantismo no casamento em tempos de quarentena, né? Na época não tinham em tempos de quarentena. Mas eu diria assim, ó, qual a importância e como manter essa questão do romantismo do casal, né? Porque tu tem mais tempo junto, tu tá passando mais tempo junto, tu tá... Exato. Então tu tá convivendo, tu tá tendo aqueles picos de humor que as pessoas têm às vezes ao longo do dia. O homem, por exemplo, que queira ou não queira, a grande maioria está mais tempo fora de casa é o homem. Então muito desse temperamento o cara desgasta no trabalho, né? E tu extrapola, tu bota para fora lá no trabalho, então às vezes tu chega em casa mais tranquilo. Mas a esposa passou o dia todo, às vezes cuidando do filho ou não, mas quer compartilhar e daí tu já não tem mais paciência para ouvir, quem sabe? E nesse contexto, assim, meio turbulento que eu te passei, né? O que tu pode nos dizer, que vocês podem nos dizer a respeito? Então, o que acontece? Quando a gente estava falando ali, né, que primeiro que são dois pecadores, né? Então, quando a gente entende isso, fica mais fácil, muito mais fácil. Quando tu tem essa certeza, né, que eu sou tão pecadora quanto meu marido, a gente já fica no mesmo nível. Porque o que acontece muito, né? Que a gente se coloca sempre numa posição melhor. A gente avalia o outro sempre pior, né? Então, eu me dou mais, eu me sacrifico mais, eu busco mais, e ok. Quando tu entende que são dois pecadores, então eu acho que isso é bastante importante, né, num relacionamento. Abrindo parênteses só, esse livro aqui, Quando Pecadores Dizem Sim,
Quem quiser, né? Meu marido tem o acesso de livros, ele consegue ir para vocês. Porque é um livro que legal. eu super indico. É maravilhoso, assim, a leitura dele. Então, assim, a questão do romantismo, por exemplo, eu vou falar bem de mim, tá? Porque, assim, ó, eu não sou a pessoa que fico feliz ganhando flores. Eu gosto de sapato. Eu gosto de coisas que durem um pouco mais do que a flor. Casei com uma centopeia. Descobri isso depois. Eu amo sapato. Então, assim, eu vou dizer assim, ó, o presente na data, eu acho que é sempre uma boa oportunidade para dizer o quanto gosta. Não é essencial, mas é uma boa oportunidade. Fica a dica. Mas assim, a questão do romantismo, hoje, eu vou dizer, vamos pegar esse momento que a gente está vivendo. Eu vou até tirar, vou deixar ele menos romântico, vamos dizer assim. Sou um pouco prática nesse assunto. Porque assim, ó, no momento difícil que a gente está vivendo, o romantismo, para mim, é parceria. Então, assim, ó, como manter o romantismo no casamento? Sendo parceiro. Sendo parceiro em todos os momentos. Porque assim, ó, eu e o Davi, a gente está casado há 23 anos. Então, todo mundo sabe, no início a gente tem as cartas e tá, e depois ele não precisa mais escrever que me ama. A atitude dele vai me demonstrar que me ama, que me respeita e tudo mais, né? Então, assim, a parceria, o respeito, principalmente nesse momento de pandemia, eu acredito que, e quando eu digo isso, isso é bem amplo, sabe que mulher é ampla, né? As janelas abrem todas, assim, é um assunto amplo. Então, não é só na questão da casa, é no momento que a gente está passando, quando eu tiver sem. E aí, assim, gente, ao mesmo tempo que o outro tem que ser romântico para mim, eu também tenho que ser uma pessoa sensata, de que se eu não estou bem, eu digo, eu não estou bem, né? Então, a pessoa não precisa adivinhar que eu não estou bem, né? Ela pode perceber, eu posso falar que eu não estou bem, né? E aí, isso assim, bom, se eu não estou bem e a minha agenda da semana, né, da casa agora na pandemia, ela não vai ser suprida, não custa o outro vir. Para mim, isso é romantismo. Para mim, Daniela, isso é muito romantismo, né? Então, dizer que ama, dizer que gosta, mas a parceria em casa, o respeito é muito amor, é muito amor envolvido. Eu penso assim, que essa questão do romantismo, ela passa pelo encanto, não é? Então, nunca algo que não te encanta vai te envolver, vai despertar o teu interesse. E tu tocasse num ponto, Carlos, bem interessante, essa questão geralmente da desculpa masculina, né, do cansaço, né, da fadiga. Então, em nome da fadiga, eu abro mão de tudo. E aí entra uma discussão muito interessante que alguns grupos cristãos no Brasil estão potencializando. A nossa igreja teve algumas mobilizações nesse sentido, que é discutir a masculinidade bíblica. O Evangelho, a Bíblia Sagrada, ela nos desafia a amar as nossas esposas. O casamento tem que ser um reflexo de Cristo e a igreja. Então, o amor de Cristo para com a igreja é um amor sacrificial. Então, um homem, ele é chamado a amar de forma sacrificial. Então, o que a Dani estava falando a respeito da falta da liderança masculina, está faltando homens com H maiúsculo em Deus. Não é machão, não é machão, não é esse olhar carnal, deturpado da masculinidade, mas é homens conforme a imagem de Jesus, homens de verdade, que estão dispostos a amar de forma sacrificial. O amor masculino, à luz da Sagrada Escritura, é um amor sacrificial. Então, toda vez que um homem, em nome da sua preguiça, da sua negligência, do seu amor próprio, ele abre mão de se sacrificar pelo bem da sua família, ele está pecando contra Deus e contra a sua casa. É isso. Assim, simples assim. Aí já entrou no chão do Bernardo. Olha, eu vou te dizer que não podia... Se nós tivéssemos... Assim, é interessante, né? A gente convidou vocês, vocês aceitaram, a gente se falou, trocou mais uma ou outra mensagem no WhatsApp. Hoje, antes da live, só posicionamos as câmeras. Não passei perguntas para vocês, não passamos roteiro, até porque eu sou péssimo nisso.
Mas eu louvo a Deus porque, como tu disseste, né, vocês estavam orando para que Deus dirigisse vocês. E eu creio que nós também, eu creio que isso tudo está seguindo, vamos dizer assim, o cronograma, o planejamento do Senhor, essa conversa toda, né? Então, tu tocaste no algo muito, muito sensível, que é essa questão da masculinidade. Nós tivemos já 2 lives a respeito, uma com o Leon, né? E a Dani estava junto, e uma com o pastor Marcos também. Realmente, isso é algo que eu particularmente sou bem confrontado com essa palavra. Todos é uma nós. coisa que deixou de se falar, né? Eu creio que, eu acho que em muitos pontos a igreja deixou-se se moldar pela cultura do mundo, mas esse ponto da masculinidade foi o pior, eu acho, porque isso desencadeou muitos outros problemas que a gente sofre demais. E como a Dani estava falando, isso tudo tem relação com tudo, com o culto, com essa questão do cara, fiquei sem igreja agora para cultuar. Mas, cara, a tua igreja começa na tua casa, na tua família. Então, como assim ficou sem igreja para cultuar, né? A tua família é a tua congregação, né? É a tua primeira congregação, a gente brinca, né? A gente tem uma congregação aqui em casa com 3 crianças, já dá 5, já dá uma congregação. Mas, é verdade. Mas isso e o pessoal parece que não está se dando conta. Eu vejo pessoas se importando mais com o que vai acontecer, se vai ter cura ou não vai ter cura, se o Covid vai passar ou não vai passar, se a vacina vem ou não vem, e o que é eterno, mano? Como é que tá isso? Exatamente. Será que o que é eterno para nós tem pelo menos esse mesmo nível de preocupação, que deveria ser muito maior, obviamente, né? Então, se a gente começa a falar só nisso, assim, daqui a pouco eu tô que nem o Leon, com a veia estourando no pescoço. O Leon é aquele cara que ele tá pregando e ele diz assim, não precisa gritar porque Deus não é surdo! É uma bênção, né? Meu irmão. Davi, vai lá, pode falar mais aí, a gente tá sedento. Sobre essa questão da masculinidade bíblica, aqui tem uma outra referência, tá? Esse cara aqui, ó. Isso, esse tá? É top. Esse camarada aqui, o Vod Balkan Jr., meu irmão, é um presente de Deus para a igreja contemporânea, né? Esse americano aqui, ele também escreveu aqui, ó, Família Guiada pela Fé e outros livros. Esse Pastores da Família aqui, ele é um desafio, assim, é um conclame de Deus a nos desafiar a exercer, não é, o nosso papel de liderança e a masculinidade conforme o Evangelho. E eu vou te dizer, sinceramente, a nossa experiência, desde sempre, na vivência cristã, a maioria dos problemas espirituais e das disfuncionalidades, a maioria, eu não estou dizendo todos, mas a maioria das disfuncionalidades familiares, elas geralmente têm origem numa postura equivocada ou numa falta de postura masculina. Exato. Ou é um homem que está exercendo a sua masculinidade de forma equivocada, ou é alguém que está se omitindo de assumir o seu papel. Exato. Na gigantesca maioria das vezes. Então, eu penso, sinceramente, que quando isso é retomado, o encanto, ele naturalmente vai nascer. Não é? E com o encanto, nós temos aí a esteira que vai conduzir naturalmente ao romantismo. Exato, perfeito. Maravilha, não podia ter definido melhor, viu? Graças a Deus pela vida de vocês aí. E, enfim, Davi, vocês podem discorrer mais um pouco sobre o tema. Eu confesso que questionamentos assim já não tenho mais, né? Se tinha, já não tenho mais, né? E graças a Deus pelas respostas que Deus deu a vocês aí. Sim. Mas nós temos tempo ainda. Pode ir. Certo. Eu quero aproveitar esse momento, né, para exatamente conclamar
aos meus irmãos, não é? Homens, líderes, chefes de família, para que entendam, não é? Que Deus te deu, os teus braços são mais fortes do que os braços da tua mulher, não é para que tu ponha medo nela e nem a intimide, é para que tu proteja ela. É para que você seja o protetor da tua casa. Então, ser homem é isso, é proteger a tua família. E um homem cristão, ele vai ter o cuidado de proteger a sua casa espiritualmente, conduzi-la ao Senhor, nutri-la espiritualmente. Como diz Paulo, lá na carta aos Efésios, não é? Que ele compara, na verdade, o casamento é um reflexo de Cristo e a igreja. E ele diz, Cristo purifica a igreja, não é? Pela lavagem de água da palavra. O homem, com H maiúsculo e segundo Deus, é alguém que tem essa preocupação litúrgica da família, da purificação do lar, vai levar isso a efeito, vai se esforçar, envidar esforços para que essas coisas aconteçam, não é? E se por um lado os homens são chamados a essa missão e a esse amor sacrificial, do outro lado as mulheres são chamadas para refletir a glória da igreja, que assume, não é, a missão, por isso ela é submissa, ela está debaixo dessa missão, ela assume essa missão junto com aquele com quem ela divide a existência no cumprimento disso, não é? Assumindo todas as implicações e os riscos dessa caminhada. Tem uma canção que eu quero aconselhar aqui para os casais que assistam, que ouçam juntos. Eu e a Dani, a gente tem chamado de a nossa trilha sonora. É Caneta e Papel. É Caneta e Papel, né? Caneta e Papel. Dos Arrais. Dos Arrais. Né? Então, os casais, nessa noite, depois que terminar a live, põe lá no YouTube, lá, Caneta e Papel dos Arrais e assistam os dois juntos, tá? É fabuloso, é fantástico. Tô pensando ainda, e depois de passar, preparar uma palestra ainda, usando aí o caneta e papel aí, né? Olha aí. Ah, deixa Deus te usar, né? E eu digo às mulheres também, né, aproveitando, que saibam, né, que os lares, o teu lar não é um ringue, o teu marido não é teu inimigo, né, e se tu tá ferida, tu não fere, né, porque a gente sabe que no relacionamento acontece isso sim, né, as pessoas se ferem sim, então procure, né, entender, procura conversar, procura falar sim, claro que cada um tem o seu jeito, normalmente, né, os homens falam menos e as mulheres muito mais, né, aqui em casa é bem assim, né, porque seria diferente. Tem um exemplar aqui, né? E aqui também. E, então, mas, né, a gente pede graça para Deus, para que a gente entenda isso de fato, que ele é aquela pessoa que tu ama, ele é sim, é o teu namorado, é aquela, né? E eu sempre dou uma dica, né? Que no momento que a gente tá assim, em pé da vida, né? Que é um momento que a gente só pensa, né? A tendência é só pensar no que te feriu, no que te incomodou, né? Peça graça para Deus, porque vocês vivem, a gente vive o melhor momento, né? E não o pior que a nossa natureza pecaminosa tenta, né? Sempre trazer. Então, nesse momento tão difícil, né? Faz o exercício, né? De lembrar dos bons momentos, porque estão juntos, né? Que o casamento, primeiro, ele é para a glória de Deus, ele não é para tua satisfação, né? Então, somente, exatamente, não é somente a tua satisfação, que sim, tu ama teu marido e é bom estar com ele, com a tua família, com a tua casa, né? Mas, e faça o exercício de propor conversas, porque, gente, eu bato muito nisso, ninguém é obrigado a adivinhar nada de ninguém, né? Não é porque tu tá casado há 30 anos. Então, quando a experiência que nós tivemos com esse livro, quando pecadores dizem sim, eu falei, nós fizemos um trabalho com mulheres, né? Então, a ideia era que cada um lia um capítulo e comentava sobre o capítulo. O que cada um, qual é a perspectiva de cada uma, o que Deus falou com cada uma. E é muito interessante. Mulheres casadas há 30 anos, mulheres que iam casar. Então, a gente teve esse momento tão maravilhoso que foi, assim, de pessoas casadas há muito tempo, mas que não sabiam que esse casamento é para a glória de Deus. E, ao mesmo tempo, quem ia casar ficou muito feliz que o casamento dela seria para a glória de Deus.
Então, é maravilhoso isso, assim, né? Então, tem que fazer esse exercício. É o que eu peço a Deus. E assim, ó, não é fácil, não é romântico, não é cor-de-rosa e cheio de coração, né? É difícil, sim, né? Então, são dois pecadores aí tentando, né? Então, mas peçam graça para Deus, conversem, dividam suas angústias, orem, coloquem perante Deus isso, né? Que o Senhor é maravilhoso e dá-nos muita graça, né? Para a gente se manter com romantismo, com muito amor e muita parceria aí por tempo. Uma questão bem prática. Eu e a Dani, nós, logo que casamos, nós já começamos servindo a igreja numa congregação aqui perto de casa, na época eu tinha 18 anos de idade, e de lá para cá, a nossa vida, ela tem sido uma vida sempre envolvida com o reino de Deus, e nós temos uma constatação. Todos os casais que tiveram conflitos e não superaram foram os casais que se deixaram levar pela ideia da lei da imagem, de querer manter as aparências e não buscaram ajuda. Então, se alguém está vivendo um conflito que não está conseguindo resolver entre um casal, peça ajuda. É óbvio, não transforme a sua vida em notícia. Isso também é uma atitude pouco sábia. Mas há no corpo de Cristo, na igreja de Deus, há gente que vai ser bálsamo de Deus para a tua vida. Então, peça ajuda. Não se blinde. Não use uma capa vernizada, como se tudo estivesse bem, sendo que ela está ocultando lá uma ferida purulenta. Abra isso, procure gente santa, piedosa, gente lúcida, gente que tem a maturidade no evangelho e busque ajuda. Arranque o colete à prova de balas. Eu e a Dani temos feito essa constatação. Todos os casais que viveram conflitos e não buscaram ajuda, não superaram, infelizmente, não superaram. Todos os casais que viveram crises agudíssimas, e nós acompanhamos muitos ao longo dessa caminhada, mas todos os que buscaram ajuda receberam graça e superaram, e hoje vivem, não é uma realidade muito diferente daquela dor que viveram em um determinado momento da sua caminhada. E quando a gente também está com algum momento passando por alguma dificuldade ou algum estresse também, porque a gente tem disso, tem amigos mais chegados que irmãos, né? Então, assim, ó, eu sei que na pandemia não pode fazer ajuntamento, né? Mas não deve. Não deve. Mas a gente sempre tem um amigo para falar das coisas de Deus e isso te enche de alegria. Então, tem esse momento também com outras pessoas, né? Porque logo no início do relacionamento, parece que eles se isolam, né? E tá, mas aí depois com o tempo a gente cria laços, a gente sabe que o nosso casamento, ele é amplo, né? A gente, como a gente diz, o casamento, ele reflete Cristo, a igreja, e isso é amplo. O relacionamento é para fora, né? Então, coisa boa de chegar na casa de um irmão, de um casal, e aí tu conversa, a coisa fica mais leve, e quando vê, essas coisas passam. Então, procurem, é muito bom. Maravilha. Davi, eu quero te pedir, que tu ores por nós aí, por todos esses irmãos que estão nos acompanhando. Eu acho que ainda temos, eu não vi ali quanto, mas acho que ainda temos alguns minutos, mas eu creio que Deus falou aos nossos corações aí, né? E eu tenho certeza de que também falou àqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo. Mas, Amém. Como a gente sempre faz, eu gostaria que vocês orassem, né? Por esses casais, por essas famílias aí, por nós também, para que a gente possa manter a vitalidade aí no casamento, na família, né? E ter essa perspectiva. Eu gostei muito dessa pegada que vocês trouxeram, dessa perspectiva de que o casamento ele é para a glória de Deus em primeiro lugar, né? Isso quebra o egoísmo, quebra aquele egocentrismo de que é para minha satisfação pessoal, que é para mim achar que eu tô, né, me satisfazer a minha natureza carnal, física, né? Mas isso muda toda a perspectiva e a partir daí tudo que diz respeito a isso, tu começa a olhar de uma forma da forma correta, né? Da forma como Deus vê as coisas. Né?
Amém. Então, se tu puderes Amém. trazer a tua bênção e a bênção de Deus sobre nós aí, em nome de Jesus. Vamos orar. Eu quero convidar, se nós temos aí casais que estão acompanhando conosco a live nesse momento, eu quero convidar esses casais a que você pegue aí na mão da sua esposa e nós vamos orar juntos, então, no nome de Jesus, não é? Um abraço, seu marido, sua esposa, vamos orar juntos, agradecendo a Deus. Bondoso Deus e Pai, te bendizemos o nome porque tua graça, tua misericórdia, tua bondade não apenas nos redimiu do pecado, mas o Senhor nos salvou do pecado para ti, para sermos teus. E em sendo teus, somos agraciados com um lar, uma família, um matrimônio, e conscientes desse desafio que viver o casamento é viver o casamento para a tua glória primeiramente, e em vivendo para a tua glória, nós vamos usufruir os mais profundos deleites dessa relação. Nos ajuda, Senhor, a vencer a incredulidade, o egoísmo, a dureza do nosso coração. Nos quebranta diante do teu altar. Converte o nosso coração para o coração da nossa esposa e o coração da nossa esposa para os seus maridos. Eu peço, Pai, que nessa noite seja assim, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Mais uma vez, né, nossa gratidão a Deus pela vida de vocês, pela disponibilidade de dedicar esse tempo para estar conosco aqui. É dever. Que é isso. A gente ora para que, passando esse tempo, a gente possa se reunir pessoalmente, presencialmente. Quem sabe vocês possam estar conosco ali na Matriz também. A gente estava, até março ali, a gente estava nesse ano fazendo encontros mensais, né? Só para casais. E daí veio março, veio a quarentena, a gente teve que encerrar. Mas daí vieram as lives, a gente teve, né, vários irmãos nos abençoando. Vocês são alguns deles, né? Um deles. E se Deus quiser, passando esse tempo, nós vamos marcar ali na Matriz para estar juntos ali. E daí não tem uma horinha só de Instagram para falar. Mas muito obrigado. Já te adiantando, né? Um pouquinho mais cedo, eu falei com o pastor Paulo André, que é muito teu amigo também. Ele vai estar conosco, eles vão estar conosco na semana que vem. Opa! Então ele deixou um abração para vocês. Eu não sei se ele conseguiu acompanhar conosco, mas já estava orando por nós. Amém. Eu sou muito grato a Deus, sou agradecido pela oportunidade de estar servindo a Igreja de Jesus e, sobretudo, um ministério tão necessário como é o nosso Ministério da Família, né? Sim, agradecemos a Deus porque casados a gente pode estar aí, de alguma forma, servindo de bênção para as famílias também, né? Então, pela misericórdia e graça do Senhor, Deus. Muito obrigada também. Na próxima oportunidade vamos programar de vocês cantarem, da Dani cantar aí. Né? Vai ser bênção, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um abração, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Um bom final de semana aí que está chegando aí para vocês. Amém. Até a próxima. Um abraço. A gente teve que correr ali atender Tranquilo, a gente sabe como é que abração. Até mais. Deus abençoe. Paz. Amém, meus irmãos. Vamos encerrar por aqui, então. Como já adiantei ali com o irmão Davi, semana que vem, na quinta-feira, 22 horas, teremos a participação dos nossos queridos pastores, conselheiros do Departamento da Estrutura Familiar de Porto Alegre, pastor Paulo André, irmã Rejane, vão estar conosco falando sobre a arte de permanecer casados. Amém? Contamos com todos vocês. Deus abençoe. Um bom final de quinta-feira, uma sexta-feira abençoada e um final de semana guardado pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.